Estamos de volta com a programação da Casa em Submissa de Mulheres Negras. Vamos para a nossa segunda atividade do dia. A Casa em Submissa de Mulheres Negras é uma parceria da Fundação Cultural do Estado da Bahia com o Diálogos em Submisso de Mulheres Negras e com a Warner Music Brasil, patrocinadora da nossa atividade que acontece mais tarde, que é o Slam em Submisso. Dentro da nossa atividade tem uma série de atividades acontecendo, né? Dentre essas atividades, a gente tem mesas, conversas, palestras. E agora tem uma atividade que também é muito bacana, que foi criada, inclusive, o nome, né? Foi batizado por Lindinava Barbosa. Tá vendo aí? A gente chega e invoca o nome, né? Lindinava Barbosa foi quem sugeriu o nome dessa atividade quando o Diálogos começou lá em 2017, que é o Ofó Obirindudu, Palavra de Mulher Preta. E nessa atividade a gente faz lançamentos coletivos de escritoras negras, né? Então a gente se reúne, as autoras têm a oportunidade de apresentar a obra, falar sobre o processo, né, de escrita, de produção dessa obra, né? Bem importante. Eu fui uma criança, adolescente muito curiosa com a escrita do próprio texto, né? Eu queria saber como é que esse texto foi escrito, né? O que te motivou, como foi, né, esse caminho até o livro chegar na mão. Tem uma história, né? Tem uma história de fazer, né? Isso Deisiane Barbosa está aqui. A gente conversou muito ontem, né, sobre como há histórias por trás dos livros, né? O livro que chega na nossa mão, ele passou por um caminho e as autoras negras, né, terem essa oportunidade de conversar sobre esse processo das obras, né, seja ela do ponto de vista do próprio texto, mas aprendi com Deisiane Barbosa também ontem, né, que além do texto tem um contexto, tem um intertexto e por aí vai, né? Então, para essa atividade, eu gostaria de convidar a professora Maria Nazaré Mota de Lima. Por favor, saúdem a Nazaré, minha gente. Público presente de casa, minha eterna orientadora, querida. Pode sentar onde você quiser, você que manda. E o livro? Espera aí que eu pego para você. O livro. Um livro que você vai lançar. Exatamente. Gostaria que retornasse aqui para a gente, ao nosso encontro aqui, por favor, Evelyn Sacramento, autora de Menina Nicinha. Podem bater palmas, viu, gente? E convidar essa queridíssima parceira, né, pesquisadora de literatura, estudou os slams, Amanda Julieta, por favor, minha querida. Chegue mais. E aí eu vou pedir para que vocês se apresentem, né, como vocês gostariam de ser evidenciadas, né, aí para o público, que vocês se apresentem. Olha, as meninas, entrem aí, gente, podem chegar. Tem um público aqui, viu, pessoal aí de casa? Tem um público aqui, tem gente, a casa tá bombando. O povo entra e sai. Isso, olha lá, a professora Alice, a professora Marta. Aqui o negócio hoje... As professoras negras, meu amor, na casa. Tá chique, chiquérrimo. Chiquérrimo. E aí eu vou passar a palavra para vocês comentarem, conversarem sobre as obras que vocês vão apresentar. Trazerem aí as perspectivas de vocês sobre a obra. Muito bem. Professora Denise Ribeiro aí, ó. E é isso, todo mundo acomodado. Vocês de casa, fiquem ligadas, e vamos lá. Começar com você, viu, comadre? Formou a metade. Não, formou a metade. A metade dos professores da Bahia, eu disse a ela. Passou pela formação de Maria Nazaré. Ajuda ela aí, Nai. Aí, a palavra, a senhora. Boa tarde, gente. Me apresentar. Eu sou Nazaré Lima, sua criada. Eu estou com 72 anos de vida. Estou encerrando, né, minha passagem pela Terra. E estou contente de estar aqui,
porque eu gosto muito de Deise. Deise me convidou. Eu gosto muito da casa insubmissa, dos diálogos insubmissos. Tudo que é insubmisso nessa vida eu gosto. Então, a gente veio aqui para cumprir uma obrigação, que é falar do livro de minha filha, Em Memória. Não pode se emocionar, né? Pode, vai ter que se emocionar, que eu já estou quase chorando, porque a gente vai falando logo direto, Deise, ou passa uma rodada de apresentação direto. Então, eu vim falar em nome dela, né, porque ela está no Orum, e me autorizou a vir aqui falar do livro que ela deixou, que se chama Poestrias. É um livro póstumo, porque a gente publicou depois que ela faleceu. Ela deixou todo o livro pronto. O livro tinha revisão, diagramação, tinha capa, tinha sequência, tudo, letra bonitinha. Só faltava a gráfica. E a gráfica, várias vezes, a gente é mãe, dá aquela forcinha, né? Na filha mais fraca. A mãe também é fraca, mas arranja, ninguém sabe de onde. Aí, várias vezes a gente deu um empurrão. Quando aparecia assim, um 13º, alguma coisa, para que esse livro fosse publicado, mas quis o destino que não fosse publicado enquanto ela estava aqui. E depois que ela faleceu, eu fui procurada pela uma amiga dela, né? Ela fazia parte de um grupo que é o Mais Amor Entre Nós, que eu acho que vocês conhecem, que é um grupo de mulheres negras também, que agita pelas internet da vida e, sobretudo, nas redes sociais, né? E, a partir do Mais Amor Entre Nós, elas tinham uma espécie de solidariedade, de empreendedorismo, de se profissionalizar, de trabalhar. Então, uma das meninas do Mais Amor Entre Nós, quando abriu esse edital, Jorge Portugal, pela Lei Aldir Blanc, que estava apoiando, como a gente viu na mesa anterior, várias atividades culturais, dentre elas a literatura. Então, ela me perguntou se eu topava entrar com ela para publicar o livro de Júlia. E aí, eu não estava muito afim, não, porque dependeu muito de mim, né? De fazer a última leitura do texto, de dizer para ela tudo como seria, digamos assim, né? Eu saio no livro como idealizadora da publicação. Então, os contatos, as pessoas, o que ia acontecer, como é que a gente ia fazer o livro, tudo dependeu muito de mim e foi muito sofrido, né? Que eu vi aqui também na mesa anterior, nossa amiga Mônica, não foi? Falando do livro dela, né? Substantivo Luto. O luto substantivo. Então, esse processo de luto misturado com literatura que ela falou aqui na mesa, eu conheço bem. E aí, a gente partiu para reunir os... Já estava pronto, o livro já existia. Ele só não estava publicado, então, mas a gente teve que entrar em contato com as pessoas para viabilizar. Então, Lindinalva Barbosa aparece aqui como consultora, porque Lindy deu uma força, né? Porque eu não estava aguentando muito, não. Eu estava meio fraca. Aí Lindinalva entrou de consultora. Essa capa foi feita por Samadá, que é irmã de Suede Quinté, que é a criadora do Mais Amor Entre Nós. Essa ilustração, ela é de... Toda a ilustração do Bonita Padedel é de
Zezé, deixa eu ver se é assim mesmo que chama, Oluquemi. É Zezé, né? A primeira palavra do nome dele é Zezé. Oluquemi, que é uma liderança espiritual do Ifá. Minha filha era iniciada para Oiá no Candomblé e era também iniciada no Ifá. E aí ele é liderança também religiosa do Candomblé e do Ifá, ele fez a ilustração. Eu revisei o texto, né? Que eu sou revisora, revisei todo mundo. Revisei todo mundo nesse negócio aí, não foi, Liu? Aí revisei ela também. Fiz a revisão do texto. E a gente partiu para concorrer. Eu escrevi o projeto, né? Com muito apulso, sabe? Assim, porque era muito difícil para mim que esse livro tivesse sendo publicado sem ela, né? E a gente fez o lançamento, que essa daqui disse que viu, mas eu não apareci no lançamento, não dei uma palavra, não consegui. Eu assisti todo de dentro de casa, foi online, mas eu não dei uma palavrinha. E hoje é a primeira vez que eu estou aqui, porque Deise me arrastou, para falar desse livro, né? Falar desse processo. E aí eu estou muito emocionada, porque não é brincadeira. Assim, ela gostava de escrever, queria escrever, era atriz também. E Júlia tem vários livros, outros, não nesse ponto que ela deixou esse, diagramadinho, mas ela tem muitos dispersos, né? Textos esparsos, assim. Ela tem bastante. Eu pensei que aqui nessa fala eu ia dizer o que fosse possível e ia receber perguntas de vocês se tem alguma curiosidade de saber alguma coisa. E pensei também de ler ou pedir que alguém leia alguns poemas dela. Porque foi o quê que... Na verdade, eu estou muito emocionada aqui porque a Júlia era muito minha amiga. Eu conheci a Júlia e... Boa tarde, gente. Eu conheci a Júlia, eu sou Nike S. Oi, gente, boa tarde, eu sou Nike S, eu sou DJ residente aqui do Baile Submissa. Preciso dar uma respirada. A Júlia Couto, ela foi uma pessoa amiguíssima, queridíssima, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nessa vida. E eu tive a grande oportunidade de poder compartilhar momentos da minha vida com ela. Conheci ela junto com a Suede, com a Samadá. E eu, na verdade, levantei a mão assim, porque eu falei, eu posso ler um poema da Júlia? Porque eu acompanhei... Ela compartilhou comigo alguns momentos sobre a construção desse livro. E sempre eu tive uma grande curiosidade, né? Sempre quando ela falava, eu ficava com muito desejo de conhecer o que é que ela tinha escrito. Lembro de uma vez, logo quando a gente se conheceu, ela me convidou para fazer uma atividade no colégio onde ela ensinava. E ela falava exatamente. E ela falava com muito fervor, assim. Não, as crianças precisam ver uma mulher negra DJ também, elas precisam ver isso. E, nossa, caramba, foi um dia muito especial. Esse dia que eu trabalhei com ela, que eu fui levar minha arte para as crianças, que ela ensinava. Na verdade, é só mesmo deixar o sentimento aqui, que eu sei que hoje ela, como uma grande energia, né? Hoje, sem essas amarras, né, do corpo, sem estar presa dentro de um formato, hoje, como um grande espírito, ela está muito guiando a gente nesse caminho, né? E é isso, que o espírito dela traga muita luz para as nossas vidas. Então,
Então, não tá legal. Então é assim, na escola, né? Eu tinha muito desejo que Júlia entrasse para a universidade, porque eu passei por lá pela universidade, minha vida toda foi por lá. E eu queria muito que ela fizesse mestrado, fizesse, né, doutorado, continuasse a vida acadêmica. E ela não... Ela também deixou uma lição muito grande, assim, né? É melhor ser poeta do que ser triste, né? Porque professor universitário pós-graduando é triste, né? Ela preferiu ser poeta, ser atriz, E ela fazia esses movimentos. E ela, com o corpo dela também, ela falava muito com o corpo, né? Ela dava aula nos alunos na escola particular e ela ia toda de branco, porque ela era de Yansan, de balé. E balé veste branco, né? Que era a linha de Oxalá, né, não, Adriano? E aí ela ia todos os dias de branco, da cabeça, o negócio, né? A roupa, a sandália, sutiã, tudo branco. Mais de um ano, porque ela tinha que ficar só de branco dia e noite. E aí chegava na escola, ela enfrentava essa intolerância religiosa muito forte. E ela, com um carisma que ela tinha também muito grande, não sei a quem puxou, e aí ela conversava com cada menino daqui, cada atitude de intolerância religiosa, ela conseguia transformar. Eu vou ler o poema que dá nome ao livro, pode ser? Tá. Quando chegar a minha hora de acabar, eu vou sentir grande alívio. Aí você avisa. O prefácio é de Linde e o pós-fácio é de Livinha. Que o prefácio já estava feito, Lindinalva já havia feito antes dela falecer, ela pediu a Linde. E o pós-fácio eu convidei Livinha Santana para escrever, já fazendo referência a essa partida dela. O poema que dá nome é o Poestrias, né? Meus rascunhos são a obra de mim mesma. Há algum equívoco egóico nisso. Não sou metida a melhor que todos, mas sou orgulhosa de ser quem sou. Minhas poesias nem poemas são, mas eu gosto. Elas são minhas fissuras na carne, marcam minha pele, não tatuam pela deformidade. Sem pé nem cabeça, minhas poestrias só têm corpo, o meu. Ela, nesse livro, ela fala muito de religião, né, que era um grande motor que impulsionava a vida dela. Ela fala de família, fala muito de homem, de amor. Também fala não necessariamente de homem, de amor, sem ser para homem, necessariamente. E vai falando. O poema do fundo, da contracapa, eu descobri depois que que o poema que saiu aqui, eu não estava sabendo, não. Esse poema foi para mim. Evelyn vai ler. Esse daí eu não leio, não, porque é muita lágrima. É lágrima como a porra. Lágrima para dela. Gente, ai, que responsabilidade agora. Tio Mami, ela... Coisa em inglês dela aqui. Ela é professora de inglês. Tio Mami.
Tenho 35 anos sem vergonha. Sou sem vergonha, apesar de alguns acharem isso ruim. Não aprendi a ter vergonha de mim. Aprendi foi a ter orgulho. Sinto muito, não tive heróis. Tenho heroína, Maria Nazaré Mota de Lima. Vida mais que longa que para amanhã. A guerreira, a linda, a intelectual, a vovó, a mãe, meu orixá vivo, minha vida. Felicidade, saúde, força. Te amo, mamãe. Aí foi foda, não foi? Ela aqui botou pra Chega. O livro, a gente ia trazer uns para a gente distribuir com vocês. Houve um problema aí na logística que os livros não chegaram. Eu estou com esse, que ofereço para a Casa Submissa das Mulheres Negras, assim como uma representação, digamos assim. A casa não vai ter só um, mas eu queria ver se alguém tiver algum interesse, porque esse livro é distribuído gratuitamente e a gente tem como distribuir gratuito. Era para chegar aqui, eu falava dele e vocês ganhavam um exemplar, mas aí quem quiser, a gente pega um contato aí, uma coisa assim, né? Ela tem os contatos de Deise, podem pegar com Deise. Os contatos de Nazaré pegam com Nazaré, tiver outras pessoas. Deisiane, não sei se já tem. Ainda não. Mas eu fiz, depois de publicar esse livro também, eu tive um esforço para escolher, Deisiane estava pelo meio, 10 obras 10 poemas daqui, para uma publicação, você não estava nesse meio, que era de pessoas negras que já tiveram, que já passaram. E aí, Tinta Preta é o nome do projeto. Então, eu fiz esse trabalho também de escolher esses 10 poemas, fazer uma biografia, uma mini-bio de Júlia e mandei, com foto dela também, para sair numa outra publicação, que é uma publicação com uma antologia, né, de pessoas negras que já foram embora para o outro mundo. E fiz esse trabalho também. Muito obrigada. Essa é Nazaré, viu, gente? Essa é Nazaré. Ela disse que eu arrastei ela para cá, né? Que a gente se faz umas propostas. A gente já tem 10 anos. São 10 anos dessa mulher na minha vida e eu na dela. Como a gente pode. E para mim era muito importante, né? Que Nazaré, quando eu vi, né? Junto com a coordenação de literatura, a gente estava verificando e fazendo a curadoria. É muito importante que a gente tivesse, porque para mim era muito importante que a gente tivesse a oportunidade de ouvir Nazaré, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a obra, né? Que o contexto, ele é um contexto de luto, de perda, mas ele, ao mesmo tempo, é também a continuidade de Júlia com as suas palavras imortalizadas no livro, né? O livro tem essa potência, a publicação tem essa potência. Então, enquanto nós lermos Júlia estará aqui, né? E obrigada, viu, por topar, minha comadre. Por topar, por trazer, né? Essa sapiência, né? De observar, essa observação da vida que lhe é única, né? A maneira como você tem uma perspicácia para observar. A vida me ajudou muito. Eu tô falando do lugar de orientanda de Nazaré, viu, gente? Fui orientanda de Nazaré, enfrentamos vários problemas juntas. E ela não é aquela parceira que não rói a corda, né? Nunca. Então, também esse lugar de... quando o Diálogos começou, as atividades, eu lembro que uma vez Nazaré me disse assim, olha, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos lugares que eu vou. Eu nunca esqueci, né, que Nazaré disse assim, olha, esse Diálogos e Submissos é uma coisa que
é uma revolução do movimento negro, né? É uma coisa assim, é muito importante isso que você está fazendo, né? Então eu ouvi isso de alguém que lhe orientou, né? Que me apresentou o feminismo negro, eu volto a repetir, né? Me apresentou o feminismo negro, que é esse lugar também das professoras negras, né? Eu acho que todo mundo teve uma Nasa, uma Alicia, uma Marta, uma Denise, uma Daisy, né? E, enfim, estou emocionada também. Vou passar a palavra para a próxima escritora que vai falar também sobre a sua obra. Já esteve aqui com a gente. E agradecer e dizer, Nasa, que é isso, né? Você é importantíssima. Tamo. Sem caô. Ai, responsabilidade de falar depois de NASA, né, gente? Eu conheci NASA através de Júlia, que foi uma das pessoas mais carismáticas que eu conheci na minha vida. É uma pessoa muito especial. Eu estava ali atenta no lançamento. Chorei horrores. Acho que todo mundo saiu muito, muito tocado daquele encontro, realmente. E ela foi uma das pessoas que estavam lá no projeto Lendo Mulheres Negras e estava muito assídua lá. Eu conheci dela através disso, né? E aí o projeto deu esse gás, né, na literatura e naquilo que nas conversas da gente fez a gente perceber que existia potencialidade de escrita em cada uma de nós, assim. E acho que tinha esse lugar afetivo, sabe? Esse lugar importante que a gente tem que estar encontrando aqui, óbvio, né? Que muito maravilhosamente, mas sabe, esse lugar que é de mulheres pretas quando se reúnem, sabe? De pessoas pretas quando se reúnem. Acho que é isso. Então, faça dessa emoção. Eu falei aqui mais cedo sobre o livro Menina Nicinha, que é o meu livro de estreia, que é esse livro infanto-juvenil, está aqui. E aí... Eu amo quando falo que é lindo, mas realmente, gente, ele é muito... É um livro que ele fala sobre minhas memórias, né? Sobre as questões que me levaram, que me formam lá como uma mulher do Recôncavo da Bahia, né? Eu sou de Santo Amaro. E esse traço, que é meu traço de identidade, é o traço que vai estar presente na minha escrita nesse livro. E aí, eu falei aqui mais cedo, algo que eu sempre falo, na verdade, que é sobre a ideia de, quando eu escrevi esse livro, era pensando na menina Evelyn, né? Então, eu trouxe uma menina negra, do cabelo esvoaçante, gordinha, e pensando querendo trazer novas possibilidades de apresentação para crianças negras também, e também não negras, mas pensar nessas possibilidades de ver pessoas negras felizes, pessoas negras celebrando a sua vida, a sua família, o seu território, a sua cultura, e pensando como esse lugar é importante e como esse lugar é importante de modo formativo, como forma de identidade, como forma a nossa autoestima e nossa forma de ver o mundo. Então, Menina Nicinha é muito pensando nesse lugar, da importância desse lugar, a importância do Recôncavo ter em minha vida, a importância que a minha família tem em minha vida. Eu trago aqui nesse livro várias histórias que eu ouvi de minha avó contar sobre o Recôncavo. Então, vai ter aqui o Terno de Reis, a Reza de Santo Antônio, vai ter banho de folha, vai ter essas coisinhas que são miúdas do dia a dia e que acabam reunindo e que olhar para a poesia para o cotidiano. Então, o livro traz esse lugar quentinho, sabe, de nossas memórias. E aí eu fiquei, ao longo do livro, eu fiquei em busca de uma ilustradora que fosse do Recôncavo da Bahia. Eu já queria estar tudo ali centralizado, né? Bairrista total. E aí eu não encontrei, foi uma dificuldade encontrar a agenda. Encontrei a ilustradora, mas não encontrei uma agenda para o período que eu precisava para a publicação. E aí eu encontrei uma ilustradora, que é a Bárbara Quintino, que ela é do interior de Minas. E aí, quando a gente começou a dialogar sobre as nossas memórias para a construção do livro, eu trouxe muitas fotografias e tal. Muitas das coisas que eu imaginava que eram importantes para mim também eram importantes para ela enquanto artista.
Então, houve bastante diálogo nesse processo de feitura do livro. E como eu vim eu sou da área de cinema, né? Trabalhei um período como diretora de arte, né? Então, essa parte da imagem era muito importante para mim, assim, na construção. Eu queria essa visualidade que eu imaginava enquanto artista, né, da visualidade, eu queria que tivesse impresso também no livro, embora eu não fosse da área não fosse ilustradora, não fosse desenhista, nada disso. E aí eu vim trazer nessas fotografias, essas ilustrações. Eu vou só abrir aqui para um cartazinho que vem dentro, que aí é para... E aí essa menina que baila, sabe, que samba, que tem samba no pé. E aí eu vou pensando nessas imagens, né, que são do Recôncavo, né, que são do Recôncavo, mas que são do interior e que são da Bahia, né? E aí esse livro foi contemplado pelo edital Aldir Blanc de 2020. Eu lancei ele foi no final de 2020 e eu também escrevi o edital, a proposta, né? E aí lá nessa proposta eu falei sobre reivindicar esse lugar de ser um artista do Recôncavo da Bahia, porque é um lugar de fazer redundante, né? Mas é um lugar de fala que é específico, que é diferente de ser uma mulher de fala, uma mulher negra da capital. Então, o meu olhar para a arte, o meu olhar para e minha forma de ver o mundo está interiorizada. E aí é isso que eu trago no livro, esse lugar de interior, mas também é importante marcar esse lugar de interior, mas que também está olhando para frente, né? Que está olhando para o futuro, olhando para externamente. E aí é nesse movimento que a gente faz, que a gente lança a editora Lendo Mulheres Negras, que hoje que nasce como um projeto literário, mas que hoje é uma editora também. Então é nesse meio, assim, nesse arcabouço de ideias e de identidades também, nessa perspectiva, nesse olhar, nessa forma de olhar o mundo, que o Menina Nicinha nasce. E é sobre isso. É sobre o Recôncavo, é sobre Santo Amaro, é sobre o samba de roda e sobre esse lugar que é meu de forma íntima, né? Mas que também é um lugar político, né? É um lugar de reivindicação de espaço, um lugar de reconhecimento. E é um lugar onde eu me insiro enquanto criadora, né? Enquanto artista, né? Então, eu fico muito contente óbvio que eu tenho diversas questões com o resultado final do livro, mas eu sou muito feliz com aquilo que eu consegui construir, sendo esse meu primeiro trabalho, né? Minha primeira meu primeiro lançamento, meu primeiro trabalho, estreando também como escritora de literatura infanto-juvenil preta, que tem outra particularidade, né? Pensar a infância de crianças negras, né? É algo muito significativo e simbólico, que, repito, né? Parte desse íntimo daquilo que eu queria ver enquanto criança e que eu quero que outras crianças, a partir desse momento, alcancem, vejam, se visualizem. Acho que é por aí, né? Então, gente, muito obrigada pelo espaço, pela partilha. Boa noite, gente. Primeiro eu quero falar que eu não conheci a sua filha, a Júlia, mas é como a Deise estava falando, né? Eu estando aqui, ouvindo vocês falando sobre ela, ouvindo vocês lendo um poema dela, é como se eu estivesse conhecendo ela também, né? Eu sou muito grata por estar participando desse momento, desse espaço, e Júlia presente. Me emocionou bastante. Eu sou Amanda Julieta, eu sou escritora, sou jornalista e sou pesquisadora literária, como a Deise apresentou. E eu vou fazer o exercício da minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, eu estou sentada aqui com essas duas autoras. Tem uma parede branca atrás de mim e uma bandeira da Casa Insubmissa de Mulheres Negras, vermelha. Eu sou uma mulher negra da pele preta, estou vestida com uma calça e uma blusa em tecido africano, tenho o cabelo trançado, que está preso em um coque
Eu estou muito alegre de estar aqui. Obrigado ao Diálogos pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de estar com vocês, seja participando como autor ou como público, é sempre muito bom. E eu estava vendo antes, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é um livro infantil, Dandara, que é meu xodózinho. Acho que quando a gente escreve para criança, rola um negócio diferente, assim, um xodó com o livro, como se fosse nossa criancinha também, né? Esse livro ele é publicado pela editora Paralelo 13S e ele tem ilustrações da Linoca Souza, Aline Bispo, que é uma artista negra lá de São Paulo. E eu adoro as ilustrações também que ela traz para o livro. Tem algumas ceninhas, tipo Dandara jogando capoeira, que eu acho muito, muito bonito. Eu admiro muito o trabalho dela. E eu estava vendo a Evelyn falando na mesa anterior, que você fala que você, como criança, não teve... você não leu essas histórias. Você resolve escrever essas histórias porque você não teve acesso a ela também. E eu acho que essa é uma história... de muitos de nós que estamos aqui, não sei, talvez pela idade de todo mundo que está aqui, talvez de todo mundo, inclusive, né? Eu fui uma criança que lia muito. E eu lia todas as coisas que chegavam à minha mão. E esses livros que chegavam à minha mão eram livros que chegavam geralmente assim, mediados pela escola, né? Eu não tinha muitos livros em casa, eu lia o que a escola me oferecia, o que tinha na biblioteca da escola. E eu simplesmente nunca li uma mulher negra na minha infância, até a adolescência, assim. Era como se as escritoras negras não existissem, né? E aí também não existissem e é claro que elas existiam, né? Mas isso me foi negado, né? Eu não tive acesso a essas mulheres, a visão de mundo dessas mulheres, as leituras de mundo dessas mulheres, ao poder criativo dessas mulheres. E também era como se eu não pudesse ser escritora, porque todos aqueles autores dos livros que eu lia tinham uma cara só. Inclusive, a maioria era homem, né? Eu quase não li mulheres até determinada idade. E esse livro, ele parte muito desse desejo do que é que eu queria ler quando eu era criança e o que eu não tive acesso, né? Eu sempre gostei muito de literatura infantil e eu sempre defendo que é uma literatura para todas as idades. Eu gosto muito e eu acho que é uma literatura capaz de fazer a gente, né, nós adultos, sonharmos, né? Eu acho que é capaz de fazer a gente pensar o mundo de uma outra forma, né? Esse poder da ludicidade da literatura infantil. Ainda mais em tempos tão duros que a gente vive, né? Eu acho uma delícia assim, pegar um livro infantil e ler. E esse desejo de escrita também ficou muito mais forte em mim quando eu tive a minha sobrinha, que é a pessoa que eu dedico esse livro, que deve estar assistindo aí, tomara que ela esteja assistindo, que é Laura. E eu dedico a ela, para a Laura, uma grande leitora de livros. E nós lemos muitos livros juntas, e ela ficou louca por Dandara. Quando ela viu que era dedicado a ela, aí ela saiu mostrando para todo mundo na escola, já leu para os colegas da sala dela, dormiu abraçada com o livro. Ela ficou super, super feliz e sai repassando para todo mundo que ela encontra no caminho dela também. E isso é muito legal. Esse livro ele é inspirado na história de Dandara dos Palmares, que é uma história que eu conheci na escola. Ela é uma figura histórica que eu conheci na escola em uma linha. Ela estava dentro do livro de história como a mulher que Zumbi dos Palmares se casou. E, na minha época, eu saí da escola, tem quase 15 anos eu saí da escola. Na época que eu li sobre a história de Dandara, ainda existia uma perspectiva
de que é a história ali dos escravos, né? Então, o que eu tento fazer nesse livro é contar essa história, né? Que, claro, é uma história muito contada hoje e de formas muito bonitas, e que bom que isso acontece, mas de contar essa história para o público infantil, tentando acessar esse público assim numa linguagem que seja lúdica e que também aproxime essa mulher, essa guerreira do Quilombo dos Palmares, do cotidiano das crianças, né? E eu faço isso em um poema narrativo. O livro ele é escrito em um poema narrativo e tem muita influência também da oralidade, né? Eu cresci cercada de histórias. Minha mãe conversa um monte, conta um monte de história da família, e isso influenciou muito também. As músicas que eu ouvi na minha infância e tudo mais, eu gostava muito de ouvir rap. Eu gosto muito de ouvir rap. Quando eu já falei isso uma vez, quando eu ouvi Racionais pela primeira vez, eu comecei a entender, assim, era o álbum Sobrevivendo no Inferno. Eu comecei a entender que a palavra podia ser uma arma, assim, sabe? Uma ferramenta que a gente podia usar para conseguir, de alguma forma, mudar as coisas, né? E aí, esse livro, eu dou uma misturada assim, de história com imaginação, né? Porque eu vou contando, claro, pensando nos fatos, mas também vou viajando um pouquinho e tentando humanizar essa mulher, né? Não como uma mulher de Zumbi, não como apenas uma pessoa que foi escravizada, mas é uma dandara que está ali no Quilombo, que foi criança, né? Que brincou de correr, que aprendeu a jogar capoeira, que ajudava a fazer as coisas na comunidade que ela estava inserida. E aí o Zumbi aparece, mas ele é um detalhe na história dela, né? Porque a ideia é justamente ter a Dandara como a protagonista. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, e aí eu encerro a minha fala. Mas eu sempre gosto de ler. Era uma vez Dandara, uma moça bem legal. E todo mundo, logo de cara, sabia que ela era especial. Você sabe quem é Dandara? Perguntava a menina arteira. E a outra logo respondia, sei sim, uma grande guerreira. Dandara também foi menina, criança de colo, bebê. Brincou de correr com os amigos, assim como eu e você. Era tão bonita pequena, com a sua pele pretinha e os cabelos lá no alto, feito coroa de rainha. E Quilombo, você sabe o que é? Que palavra diferente! Vem aqui, amiga Dandara, explica logo pra gente. Eram comunidades distantes, tinham cara de acampamento. É para lá que fugiam os negros, escravizados por homens violentos. E quem nasce num quilombo, como chama, ora bolas? Quilombeiro? Quilombês? Certo mesmo, é quilombola. Em Palmares, todos eram unidos. Todo mundo cuidava da terra. Plantavam e criavam animais. Queriam a paz, não a guerra. Mas era preciso lutar contra todas as maldades, para que todo mundo um dia pudesse ter liberdade. Dandara, danada que era, não ficava de bobeira. Aprendeu a plantar e caçar e também a jogar capoeira. Todo mundo em Palmares sabia como ela era forte e esperta. Ajudava na comunidade e estava sempre em alerta. E assim ela foi crescendo, até que mulher se tornou. E não é que pelo amigo Zumbi um dia ela se apaixonou?
calma, não é o zumbi que passa na televisão. Era um cara de lá de Palmares que tinha um bom coração. Mas essa história não é mais um clichê amoroso. É a história de uma guerreira e do amor pelo seu povo. É isso, gente. Obrigada. Que belezura, né? Tá vendo? Trabalho feito na universidade. Eu gosto de destacar, né, que o Diálogos é a minha tese, gente. Eu estou estudando isso, escrevendo isso, eu falo isso, só faço isso, vivo isso, acredito nisso. Né? Nazaré, foi você que me ensinou isso. Ela me disse uma vez: quando você está estudando, fazendo mestrado e doutorado, só tem que falar disso o tempo todo. Saber falar para as pessoas, falar de forma diferente. Então, o Diálogos tem sido essa experiência monotemática de falar disso, de fazer isso, né? E esse movimento de ouvi-las, né? De ouvir as autoras, esse é um processo importante que eu discuto na tese, que é o da humanização do trabalho das mulheres negras, aproximando essas mulheres das pessoas que as leem, que as estudam, né? Que as admiram. E esse acesso ele precisa ser cada vez maior, porque é muito representativo para as crianças. Tem um produto do Diálogos que, infelizmente, a gente não deu conta de estar aqui, que é o Dialoguinhos, que a gente faz a ação nas escolas, né, Nai? A gente levou a DJ para a escola e, assim, as crianças ficam estupefatas, né? Porque, tipo, uma escritora, a gente faz o lançamento do livro, as crianças querem autógrafo na camisa, né? Elas ficam tão emocionadas com a presença, né, de uma escritora, né? Porque esse lugar é um lugar que nos é muito caro para pessoas negras, né? O lugar da escrita, o lugar de ser escritora, escritor. E eu quero agradecer a presença de vocês, especialmente a Nazaré, que eu consegui arrastar, segundo ela, para cá. E dizer que é isso, né? O trabalho das mulheres negras, de fato, movimenta o mundo. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente tem mais. Muito obrigada, mulheres. E os recadinhos aqui da Publi, né? Essa casa é uma parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, com a Warner Music Brasil. Às 20 horas, nós teremos a performance com a Yala Tudy, Confissões de uma Mulher que Queimou a Cidade Inteira. Gente, eu estou bem curiosa para ver essa performance. Acompanhe, vai estar aí no YouTube. E também teremos o Slam em Submisso, que em parceria com a Warner Music Brasil vai premiar 11 mulheres que estão inscritas aí no Slam, com premiações que variam entre R$ 1.800 e R$ 500 para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Também registrar aqui o trabalho de Arthur Paranhos, Matheus, Felipe, no audiovisual. Muito obrigada. Temos aqui a presença também do Bar Malembe. Tem um drink exclusivo, Preta em Submissa, viu, Nazaré? Um drink muito bom. Muito bom. Todas as nossas atividades têm acessibilidade para pessoas surdas. Então, nós estamos aqui com a equipe do Pense Libras, com Nânara e Tayane. Muito obrigada pela presença sempre e parceria. Pessoas surdas têm direito ao nosso conteúdo, né? Então, nós estamos aqui cumprindo, fazendo valer o direito das pessoas com deficiência, como a gente está dando conta, né? E agradecer à equipe do Diálogos e Submissos, que estão aí espalhadas na produção, minha fotógrafa, Natane Santana, inaugurando aqui as lentes com a gente. E agradecer a vocês presentes, e é isso aí, vamos lá.